Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica aqui. Novamente estamos juntinhos, conectados com a bênção de Deus. E hoje, mais um dia especial onde vamos falar um pouquinho sobre um dos personagens da Bíblia Sagrada. Esse é o programa Gente da Gente. É isso mesmo, ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E o personagem de hoje não é comigo revelar quem é esse personagem de hoje, mas é com um grande amigo. Então, amigo, traz para nós quem é o personagem de hoje. Olá, talvez você não me conheça ainda, mas quando eu falar para você do meu irmão, que é muito mais conhecido do que eu, porque eu apareci em duas ocasiões. Uma, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe. Foi eu que achei o garoto, aquele rapaz que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou, mas eu quero falar do dia em que eu chamei o meu irmão. Eu falei para ele, achamos o Messias, venha e veja. E o meu irmão veio, viu quem era Jesus, o Messias. Nunca mais eu abri mão daquele Messias que eu encontrei até o dia de hoje. Eu continuo fortalecido, seguindo ao Mestre. Meu nome? Eu sou André, irmão de Simão Pedro. Muito prazer. Bom, de volta ao nosso programa aí, né? Então agora já não é mais segredo para ninguém. Vocês já estão aí cientes que o nosso personagem de hoje é o André. É isso mesmo. Bom, eu quero falar para vocês quem é o André, irmão de Simão Pedro, pescador lá de Betsaida, homem de Deus, homem que recebeu um chamado, foi vocacionado para ali então fazer a vontade de Deus. E eu quero pegar todo esse trechinho que daqui a pouquinho eu vou estar abrindo a Bíblia Sagrada para nós falarmos um pouco mais sobre a passagem lá em Marcos capítulo 1, que fala exatamente sobre a vocação dos discípulos, pessoas que foram escolhidas, nomeadas, né? Ele se tornou um grande discípulo de Jesus, apóstolo. Isso foi também discipulado por João Batista, verdade. Mas um homem que levou a boa mensagem, foi pregador da palavra, foi mensageiro, né? Fazendo ali, desempenhando o seu ofício, o seu papel, a sua função como homem de Deus, homem reto, um homem muito abençoado, um escolhido do Senhor. Assim como nós também, todos nós somos escolhidos de Deus para alguma coisa e para determinada coisa. E nós precisamos procurar saber qual é o nosso chamado também, né? E para que estamos aqui nesse mundo? Por que viemos a essa terra? Para sermos o quê? Fazermos o quê? E eu tenho certeza que cada pessoa, em particular, de uma forma assim subjetiva, cada pessoa ela foi chamada para fazer e para ocupar aquele determinado lugar, aquele determinado espaço. É verdade. Então, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, olha o que vem falando aqui sobre a vocação dos discípulos, que André, aliás, está aqui, o irmãozinho aí de Simão Pedro, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Tanto o Simão, Pedro, quanto o André, eles eram pescadores. E a Bíblia relata que o Senhor, ele viu. E depois, pastora, depois deles serem vistos por Jesus, olha o que diz aqui. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa linda! Sabe o que a gente já vê aqui, De fato, assim, de verdade, uma grande transformação daquilo que Jesus queria fazer na vida desse homem chamado André. Fez na vida de Simão Pedro, e logo, se torna ali o Pedro, e logo depois a gente vai vendo que é o que ele quer fazer também na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Todos nós temos uma promessa da parte do nosso Deus e estamos aqui para executar esse chamado. Uns são aí, talvez grandes empreendedores, outros micro, outros macros empreendedores, mas todos nós estamos aqui para assumir o nosso lugar, o nosso espaço e desempenhar muito bem o nosso ofício. André
foi um homem que soube desempenhar muito bem o seu papel. Quando a Bíblia relata que o Senhor fala para eles, né, tanto André quanto Simão Pedro, que faria deles não mais pescadores de peixe, mas de almas, de homens, olha o que relata aqui, versículo 18. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não dá para ir na contramão do chamado de Deus. Eu sou uma prova viva disso, que tentei por muitos anos, fazendo ali a prova para ser policial militar, tentei vários concursos, mas quando o Senhor me escolheu, me chamou e eu recebi essa chamada de Deus, eu não consegui. Meu coração acelerava, ardia, queimava e olha onde eu estou cumprindo o meu chamado, o meu ministério, executando a palavra do Pai, a promessa do Senhor. E olha, sou muito feliz em viver esse chamado, em desempenhar esse ofício e assim também na sua vida. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso, porque agora a gente entrou aqui no versículo onde fala que eles deixaram as redes. E eu queria compartilhar essa parte com todos vocês, exatamente mostrando que existem redes. Existem situações que vêm para nos segurar, sufocar a nós, né? A nossa vontade, mas a de Deus é sempre melhor, porque a Bíblia Sagrada ela não mente, queridos. A Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra para cumprir. E olha, quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele tem algo a fazer na sua vida, fique em paz, porque a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. E uma vez que ela é agradável, maravilhosa, perfeita, você pode mergulhar de cabeça. Você pode, né, colocar a tua confiança nele, porque não tem nada que vai dar errado. Pelo contrário, vai dar tudo muito certo. Hoje vejo que se eu fosse aquilo que eu queria, eu gostaria de me tornar, que era policial, né? E logo à frente eu queria ser delegada, né? Uma autoridade. O Senhor falou, não, você vai ser uma autoridade eclesiástica, mas não uma autoridade como uma, né, policial, ou, enfim, Deus não permitiu. E olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sou muito feliz em desempenhar esse ofício, essa missão da parte de Deus, que é pregar o Evangelho, a palavra do nosso Deus. Bom, mas nós vamos falar muito mais sobre essa questão da rede, coisas que nos prendem, coisas que não nos deixam avançar, e nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos dar um break, ao intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. Você que está chegando agora, está aí conectado com a gente a partir de agora, olha, você já vai ficar ligadinho, porque estamos falando hoje sobre o André. O André, antes dele se tornar discípulo de Jesus, ele foi um discípulo de João Batista. André, irmão de Simão Pedro. O André pescador lá de Betsaida, o André servo, homem de Deus, o André discipulado, né, primeiro por João e logo após a Bíblia Sagrada relata que ele já começa a seguir a Jesus, ali os passos de Jesus, as pegadas do Mestre, e ele se torna então um mensageiro da palavra do Senhor também. Deixando ele as redes, pois era pescador, ao lado do seu irmão Simão Pedro, e ele então resolve a se tornar um homem de Deus, pescador de almas, de homens. Olha, eu falava no primeiro bloco que a coisa mais maravilhosa que existe é a gente poder viver os sonhos de Deus, não os nossos. Os nossos nunca dão certos. Eu falava até da minha experiência. Queria muito eu ser uma policial, né? E a Bíblia fala que é melhor que a gente viva e faça a vontade de Deus do que a nossa, né? Que venhamos a cumprir a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável, e a gente vai aprendendo, pessoal. E olha, dura coisa eu havia pedido lá atrás, e hoje estou aqui vivendo a proposta que Deus fez para mim, para a minha vida, e estou aqui como mensageira do Senhor, para a glória de Deus. Assim também o André que foi pego ali trabalhando no seu ofício, desempenhando ali o seu trabalho, né, na área secular, e logo ele recebe essa missão de poder pregar o Evangelho a vários locais, em vários lugares, e por onde ele passava,
almas também se rendiam com certeza. Mas estou falando hoje sobre Marcos, isso mesmo, o capítulo de número 1 do livro de Marcos. Eu já estou aqui agora no versículo de número 15. Disse-lhe Jesus, aqui é a chamada, né, a vocação dos discípulos, quando Jesus fala, vinde a mim e eu vos farei pescadores de almas, não mais de peixe, mas de homens, né, pessoal? E ele diz aqui, ó, 18, então eles deixaram, o que eles deixaram, pastora? Tanto o André quanto o Simão Pedro, os irmãos, deixaram imediatamente as redes para seguir a Jesus. E eu falei que eu agora nesse bloco eu falaria um pouquinho sobre as redes. O que a rede faz, pessoal? A rede prende, a rede segura. Tem muitas coisas segurando talvez a sua alma, a sua vida, te acorrentando, não deixando você galgar na vida, dar passos à frente. E aí talvez sua vida dê uma travada, né? Talvez sua vida deu uma brecada, parou tudo, pastora. Não consigo desenvolver nada, não consigo desempenhar nada mais na minha vida. Será talvez não foi porque você deixou de fazer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado? Aquilo que Deus tem para a sua vida? É verdade, a Bíblia relata, olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas eu tenho certeza que nessa escolha, nessa chamada, né, do próprio Deus, uma vez que você entende, como Samuel, né, ele dizia, fala que teu servo ouve, chegou uma hora que ele ouviu e também cumpriu a chamada dele. Mesma coisa Eliseu, né, foi um profeta que aliás fez o dobro daquilo que Elias havia feito, né? Se tornou um grande homem, largando ali as carroças, deixando ali os bois, queimando tudo, né? Por quê? Para que ele não voltasse atrás. Isso é muito interessante ressaltar, porque quando não estamos na posição e na proposta que Deus entrega para nós, acabamos então sofrendo de alguma maneira. Exemplo disso foi o Jonas, né? Conhecido como Fujão. Aquele homem que recebeu uma chamada para pregar o evangelho lá em Nínive, libertar, curar, fazer ali, né, a obra, desempenhar ali o seu ofício, o seu chamado. Mas o que ele faz? Foge, pega um navio, vai para Jope, depois Jope vai para Tarsis. E aquela loucura. E ali foi conhecido como o Fujão, né? O Jonas Fujão. E assim também, será que você não anda fugindo aí da responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos? Talvez não só, né, ao chamado, ao ministério, mas a responsabilidade de ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, né, para os seus pais. Talvez não está fugindo aí daquilo que Deus agregou como conhecimento na sua vida. Pastor, eu tenho todo conhecimento, mas não consigo executar aquilo que eu quero, né, e pretendo fazer. Às vezes acontece, existem muitas pessoas que são formadas, já têm muito conhecimento, mas ficou ali, só no conhecimento. Não estão conseguindo desempenhar o seu papel, né? Se formou talvez, hoje é uma dentista, hoje é uma pediatra formada, mas não consegue desempenhar ali o seu ofício. E o que acontece com isso? Uma frustração, ela chega, né? Ela bate na porta, mas André, com ele foi bem diferente, porque André cumpriu o seu papel, cumpriu o seu chamado. E vamos adiante aqui que tem mais um versículo aqui para a gente, né, estudarmos juntos. Versículo 19 de Marcos 1, diz assim, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Ou seja, a chamada ela é mais forte do que aquilo que você já faz ou fazia antes. E é verdade, né? Quando eu também larguei tudo, deixei tudo, porque naquele tempo eu estava trabalhando no cartório, mas fazendo concursos para, né, policial federal, militar, tentando passar nessas provas aí. E o Senhor não permitia, porque o que Ele tinha para mim era algo muito mais e ainda mais excelente. É isso mesmo. Bom, eu queria chamar agora como é que seria, né, o André nos dias atuais. Acompanhe comigo. Olá, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Uma vez na faculdade, onde eu estava sendo preparado, havia um professor, mas ele não era o professor número 1, como que a gente fala, o 01 da faculdade. Ele era interino. Mas é interessante que todas as vezes que ele vinha nos ensinar, ele falava das características, da qualidade do professor titular.
A preocupação dele era mais falar do professor titular do que ensinar a matéria, embora ele ensinava a matéria para a gente até com maestria. Ele era muito bom professor. Mas ele não estava ali para ser o titular. Ele estava ali apenas por um tempo. E cada vez que ele falava do professor titular, da qualidade, de como que ele iria ensinar, o que que ele iria fazer, nós éramos todos atraídos por uma pessoa que não conhecíamos, nunca havíamos visto antes, mas por causa das palavras desse professor interino, a gente começou a se interessar. E o bom de tudo isso, chegou um dia em que ele olha assim para o corredor e diz ao professor titular. E quando a gente olha para o corredor e vê o professor titular, a gente entendeu. Tudo isso daqui é só temporário, é como se fosse só um cenário. Aí eu me levantei, fui atrás do professor titular, olha, e nunca mais eu deixei o professor titular. Quem eu sou? Eu sou André, nos dias de hoje. Bom, de volta ao nosso programa. Como vocês puderam acompanhar, assim seria o André nos dias atuais, nos dias de hoje. Mas olha, interessante ressaltar, não vai dar certo, nunca deu certo você querer viver da forma como você acha que tem que viver, tá? Vai orando a Deus, Senhor Jesus, né? Prepara-me, fala o meu coração, vai usando essas expressões, né? Comece a orar diante do Senhor, colocando diante do Senhor aquilo que você realmente almeja. E se é propósito do Senhor, vai dar certo. Se não for, Ele mesmo vai fazer ali um percurso diferente, como Ele fez até mesmo na vida de Jonas, como eu havia falado antes, não é mesmo? Jonas não queria, mas Ele fez o Jonas assumir o plano dele, porque Deus tem um plano para cada um de nós aqui na terra, debaixo dos céus, ok? Então, guarda isso aí no coração para a glória de Deus. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!